Ele me olhava como se eu fosse ela. Seus olhos, nublados pela doença, não viam a neta de 15 anos à sua frente. Viam Eurídice, sua esposa morta há 5 anos. E minha família pediu que eu apenas sorrisse e aceitasse quando suas mãos enrugadas começaram a percorrer meu corpo. Meu nome é Delmira Queiroz de Albuquerque. Tenho 83 anos hoje e sou conhecida em Diamantina, no interior de Minas Gerais, como Dona Mira, a parteira que trouxe mais de 2.000 crianças ao mundo nesse vale do Jequitinhonha. Quem me vê agora, com meu coque branco impecável e minhas mãos que ainda sabem o caminho exato para acalmar um bebê agitado, jamais imaginaria o inferno que vivi quando era apenas uma adolescente. Um inferno criado não por um estranho, mas pelo meu próprio avô, um homem que a doença transformou em monstro e pela omissão de uma família que preferiu sacrificar minha inocência a encarar a verdade dolorosa. Nasci em 1941, numa casa simples de pedra e barro nas encostas da Serra do Espinhaço. Nossa casa ficava afastada do centro histórico de Diamantina, quase na divisa com o município de Couto de Magalhães. Era uma construção antiga, com paredes grossas que mantinham o frescor mesmo nos dias mais quentes, janelas pequenas de madeira escura e um quintal enorme onde minha mãe cultivava de tudo um pouco: mandioca, milho, feijão e ervas medicinais que ela conhecia como a palma da mão. Éramos uma família simples, mas nunca nos faltou comida na mesa. Meu pai, Juvenal, trabalhava na extração de cristais e pedras semi-preciosas, como tantos outros homens da região. Saía antes do sol nascer e voltava com a pele coberta de poeira branca, as mãos calejadas carregando sempre alguma pedrinha diferente que encontrava para me dar de presente. Minha coleção de cristais era meu maior tesouro na infância. Minha mãe, Isaura, era conhecida na região por seus conhecimentos de ervas e rezas. Não era parteira oficial como eu me tornaria mais tarde, mas ajudava em partos difíceis quando chamada. Foi com ela que aprendi a reconhecer as plantas pelo cheiro, a fazer garrafadas para quase todos os males, a entender os ciclos da lua e como eles afetam o corpo das mulheres. Tive uma infância feliz, correndo livre pelas trilhas da serra, nadando no rio Jequitinhonha, ajudando minha mãe com as plantas e ouvindo as histórias fantásticas que meu pai contava sobre tesouros escondidos pelos antigos exploradores de diamantes. Nossa casa era simples, mas estava sempre cheia de vizinhos que vinham pedir um remédio, uma reza, ou simplesmente uma prosa ao redor do fogão a lenha nas noites frias da serra. Essa tranquilidade acabou em 1956, quando eu tinha 15 anos. Foi quando meu avô, Abelardo, pai do meu pai, veio morar conosco. Vovô Abelardo tinha sido um homem respeitado em Diamantina, dono de uma pequena loja de ferragens no centro histórico, membro da Irmandade do Santíssimo, conhecido por sua rigidez moral e pelo temperamento forte. Eu não o conhecia muito bem antes disso. Ele e minha avó, Eurídice, moravam no centro da cidade, e nós os visitávamos apenas em ocasiões especiais. Minha avó tinha falecido 5 anos antes, em 1951, e vovô tinha continuado a viver sozinho na casa deles, com a ajuda de uma empregada que ia lá todos os dias. Mas então começaram os esquecimentos. Primeiro, coisas pequenas, onde tinha deixado as chaves, o nome de um cliente antigo, se já tinha almoçado ou não. Depois, coisas mais graves, deixar o fogão aceso, sair à rua de pijama, acusar a empregada de ter roubado objetos que ele mesmo tinha guardado e não se lembrava onde. Foi quando ele quase incendiou a casa, esquecendo uma vela acesa perto das cortinas, que meu pai decidiu que não podia mais deixá-lo sozinho. Ele precisa de cuidados constantes, explicou meu pai numa noite após o jantar. Vai vir morar com a gente. Se alguém naquela mesa pudesse prever o futuro, talvez tivesse sugerido outra solução. Mas ninguém podia. E assim o vovô Abelardo chegou numa manhã de abril, com suas poucas malas e seus olhos já meio perdidos no tempo. Nossa casa não era grande, mas tinha um quarto extra que usávamos para guardar as colheitas e ferramentas. Meu pai e meus irmãos mais velhos, João e Antônio, esvaziaram o quarto, pintaram as paredes, colocaram uma cama nova e assim o vovô teve seu espaço. Os primeiros dias foram estranhos, mas não alarmantes.
Vovô confundia os nomes das pessoas, perguntava repetidamente as mesmas coisas. Às vezes falava com minha mãe como se ela fosse uma empregada. É a doença, dizia meu pai, com um suspiro cansado. Não é culpa dele. Foi na segunda semana que notei algo diferente no jeito que ele me olhava. Estávamos todos à mesa do jantar quando ele de repente parou de comer e fixou os olhos em mim. Eurídice, ele disse, com uma voz subitamente mais clara, mais firme que o habitual. Por que você cortou o cabelo? Eu sempre gostei dele comprido. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Meu cabelo estava preso numa trança longa que descia pelas costas, como sempre usava. Não tinha cortado nada. Pai, meu pai falou gentilmente. Essa é a Delmira, sua neta. A mãe já faleceu, lembra? Vovô piscou algumas vezes, confuso, e então seu rosto se contorceu numa expressão de tristeza profunda. Claro, claro. Eurídice se foi. Me desculpe. Ele voltou a comer em silêncio, mas de vez em quando eu o pegava me observando com uma intensidade perturbadora. Nos dias seguintes, aconteceu mais vezes. Eu estaria varrendo o quintal ou ajudando minha mãe na cozinha, e ouviria: Eurídice, você viu meu cachimbo? Ou, Eurídice, venha se sentar aqui comigo. Meu pai ou minha mãe sempre o corrigiam gentilmente, e ele sempre parecia momentaneamente confuso, para depois aceitar a correção. Vocês que estão me ouvindo agora devem estar se perguntando como uma confusão tão simples poderia se transformar no pesadelo que estou relatando. E é isso que quero que vocês entendam: o horror não veio de uma vez. Veio em pequenos momentos, em pequenas concessões, em pequenas omissões que se acumularam até que fosse tarde demais para voltar atrás. Me diz aí nos comentários de onde você está me assistindo e qual seu nome. É importante para mim saber quem são as almas corajosas que estão dispostas a ouvir uma história tão difícil como essa. E se puder, aperte o gostei e se inscreva no canal para que outras histórias como a minha possam ser contadas. Não é fácil para uma senhora da minha idade expor feridas tão antigas, mas faço isso para que outras meninas não passem pelo que passei. Voltando à minha história, a mudança veio cerca de um mês depois da chegada do vovô. Era uma tarde quente de maio e eu estava sozinha em casa com ele. Meus pais tinham ido à cidade comprar mantimentos e meus irmãos estavam trabalhando na roça. Eu preparava o almoço, picando legumes na cozinha, quando senti uma presença atrás de mim. Eurídice. A voz do vovô soou diferente. Não era a voz confusa e frágil que tínhamos nos acostumado a ouvir. Era a voz de um homem mais jovem, mais forte. Você está linda hoje. Virei-me, faca ainda na mão, e o vi parado na porta da cozinha, me olhando de um jeito que me fez sentir como se estivesse nua. Não era o olhar vago e perdido do velho doente. Era um olhar de desejo, um olhar que me percorria dos pés à cabeça como se estivesse me despindo. Vovô, sou eu, Delmira, disse, sentindo um frio na espinha. A senhora está me confundindo de novo. Ele sorriu de um jeito que nunca tinha visto antes. Um sorriso que não pertencia ao rosto bondoso do meu avô. Não seja boba, Eurídice. Eu reconheceria minha esposa em qualquer lugar. Deu um passo em minha direção e instintivamente recuei até bater na mesa. Ele continuou avançando até estar a centímetros de mim. Pude sentir o cheiro forte de seu hálito, uma mistura de fumo de cachimbo e algo amargo que não consegui identificar. O jantar já está pronto? Ele perguntou, como se estivéssemos tendo uma conversa perfeitamente normal. Mas sua mão se ergueu e tocou meu rosto de um jeito que fez meu estômago revirar. Depois do jantar, podemos ir para a cama cedo. Estou com saudades de você. Fiquei paralisada. A faca de cozinha agora inútil na minha mão tremendo. Não sabia o que fazer. Empurrá-lo? Gritar? Ele era meu avô, um homem idoso e doente. Mas o jeito como seus dedos traçavam o contorno do meu rosto, descendo para meu pescoço, não tinha nada de senil ou confuso. Vovô, por favor, consegui dizer, a voz mal saindo. Eu não sou a vovó Eurídice, sou a Delmira, sua neta. Por um instante, algo pareceu mudar em seus olhos, uma lucidez momentânea, talvez. Ele piscou várias vezes e deu um passo para trás. Delmira? Murmurou confuso. Onde está Eurídice?
A vovó faleceu há 5 anos, vovô, respondi, sentindo-me aliviada pelo momento de clareza. O senhor está morando conosco agora, lembra? Ele balançou a cabeça, o olhar novamente perdido, as mãos agora tremendo como as de um velho frágil. Claro, claro. Me desculpe, menina. Às vezes fico confuso. E saiu da cozinha, arrastando os pés, murmurando algo ininteligível. Fiquei ali, ainda segurando a faca, o coração batendo tão forte que pensei que fosse romper o peito. Tentei me convencer de que não tinha sido nada, apenas a confusão de um homem doente. Mas algo dentro de mim sabia que era mais que isso. Algo dentro de mim sabia que uma linha tinha sido cruzada. Naquela noite, contei aos meus pais o que tinha acontecido. Escolhi as palavras com cuidado, tentando não parecer acusatória, apenas preocupada. Acho que o vovô está me confundindo com a vovó Eurídice de um jeito estranho, concluí, sem conseguir olhar diretamente para eles. Minha mãe e meu pai trocaram um olhar que não consegui decifrar na época, mas que hoje reconheço como uma mistura de preocupação e resignação. Filha, meu pai disse finalmente, o vovô está muito doente. O médico de Diamantina disse que é uma doença que apaga as memórias mais recentes primeiro. Para ele, às vezes, é como se a vovó Eurídice ainda estivesse viva. Mas pai, insisti, o jeito como ele me olhou, como ele me tocou, ele não fez nada demais, fez? Minha mãe interrompeu com uma dureza na voz que não era comum. Não podemos julgar um homem que não está em seu juízo perfeito. É nosso dever cristão cuidar dele agora. E o que sugere que façamos? Meu pai completou. Mandá-lo para um asilo? Abandoná-lo como se fosse um cachorro velho? Ele é meu pai, Delmira. Temos que ter paciência. Paciência. Essa palavra que se tornaria minha prisão nos anos seguintes. Paciência com um homem que, em seus momentos de lucidez, era o avô carinhoso que me contava histórias de diamantes escondidos, mas que, quando me confundia com minha avó, se transformava em algo terrível. Não um monstro completo, não um vilão de histórias, mas algo mais complexo e, por isso mesmo, mais difícil de combater. Tentei acreditar no que meus pais diziam. Tentei acreditar que era apenas confusão, que ele não tinha má intenção. Comecei a evitar ficar sozinha com ele, a sempre ter algum dos meus irmãos ou minha mãe por perto. Por algumas semanas, funcionou. Ele continuava me chamando de Eurídice ocasionalmente, mas não tinha tentado mais nenhum avanço físico. Até o dia em que todos precisaram ir à cidade para a festa de São João e eu fiquei para trás porque estava com febre. Não se preocupe, minha mãe disse, ajeitando a colcha sobre mim. O vovô está dormindo. Provavelmente nem vai acordar até voltarmos. Deixei comida pronta para vocês dois. Adormeci logo depois que eles saíram, o corpo exausto pela febre. Acordei horas depois com o toque de uma mão em meu rosto. Por um instante, pensei que fosse minha mãe, verificando minha temperatura. Mas quando abri os olhos, vi meu avô sentado na beirada da minha cama, me olhando com aquela mesma expressão que tinha me apavorado na cozinha semanas antes. Eurídice, ele sussurrou. Finalmente acordou. Estava com saudades. Vovô, falei, a voz rouca pela febre. Sou eu, Delmira. A vovó Eurídice já faleceu. Mas ele não estava ouvindo. Seus olhos tinham aquele brilho estranho, aquela clareza que só aparecia quando ele me confundia com minha avó. Você está quente, ele disse, pousando a mão em minha testa. Deve ser a paixão. Tentei me afastar, mas estava fraca demais pela febre. Ele interpretou meu movimento como um convite e se deitou ao meu lado na cama estreita. Lembra da nossa primeira noite juntos? Ele murmurou em meu ouvido. Você estava tremendo como uma folha. Tão inocente. Suas mãos começaram a percorrer meu corpo por cima da camisola, e eu congelei. Não era como nas histórias que ouvimos sobre abuso, onde o monstro é claramente um monstro. Ele era meu avô, um homem que eu amava, que estava doente, que provavelmente nem sabia o que estava fazendo. Como eu poderia empurrá-lo? Como poderia gritar? Como poderia machucá-lo? Vovô, por favor, supliquei, as lágrimas escorrendo pelo rosto quente de febre. Eu não sou a vovó, sou sua neta. Isso não está certo. Por um momento, ele pareceu confuso. Suas mãos pararam.
Seus olhos piscaram rapidamente. Delmira? Ele murmurou, e por um instante tive esperança de que a lucidez tivesse voltado. Mas então ele sorriu de novo, aquele sorriso que não pertencia ao meu avô. Não seja boba, Eurídice. Sei que é você. Sempre reconheceria o cheiro dos seus cabelos. Suas mãos voltaram a se mover, mais insistentes agora, e comecei a entender que não conseguiria fazê-lo parar com palavras. Reunindo toda a força que me restava, empurrei-o para longe e me levantei da cama, cambaleando pela febre. Não! Gritei, mais alto do que pretendia. Eu não sou ela! Olhe para mim, vovô! Eu sou Delmira, sua neta! Ele se sentou na cama, me olhando com uma mistura de confusão e irritação. Por que está gritando comigo, Eurídice? Você nunca gritava antes. Porque eu não sou Eurídice, repeti, agarrando-me à porta para não cair. E o senhor não pode me tocar assim. É errado. Algo mudou em seu rosto. A irritação deu lugar a uma raiva que nunca tinha visto antes. Não me diga o que é certo ou errado, mulher. Ele rosnou, levantando-se também. Você é minha esposa, tenho direito. Saí correndo do quarto, tropeçando pelo corredor até a cozinha. Ele veio atrás, mais lento por causa da idade, mas determinado. Agarrei uma panela pesada que estava sobre o fogão e me virei para enfrentá-lo. Se chegar perto de mim, ameacei, a voz trêmula, vou acertá-lo com isso. Ele parou a alguns passos de distância, o rosto contorcido numa expressão que misturava raiva e confusão. O que aconteceu com você, Eurídice? Perguntou, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Por que está me tratando assim? Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu, e minha mãe entrou, seguida pelo meu pai e meus irmãos. Pararam, surpresos com a cena que encontraram. Eu, em minha camisola, segurando uma panela como uma arma, e meu avô, parado no meio da cozinha, parecendo completamente perdido. O que está acontecendo aqui? Meu pai exigiu, olhando de mim para meu avô e de volta para mim. Ele tentou... Comecei, mas as palavras não saíam. Como explicar? Como fazer com que entendessem? A Eurídice está estranha hoje, meu avô disse, de repente parecendo pequeno e frágil novamente. Não me reconhece, está me ameaçando. Meu pai suspirou profundamente e se aproximou do meu avô, colocando um braço em volta de seus ombros. Pai, essa é a Delmira, sua neta. Vamos voltar para seu quarto, está bem? Enquanto meu pai levava meu avô, minha mãe se aproximou de mim. Coloquei a panela sobre a mesa e desabei numa cadeira, tremendo incontrolavelmente. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz agora mais suave. Entre soluços, contei tudo, como ele tinha entrado no meu quarto, como tinha se deitado ao meu lado, como suas mãos tinham percorrido meu corpo. Minha mãe escutou em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Quando terminei, esperava que ela me abraçasse, que me prometesse que isso nunca mais aconteceria. Em vez disso, ela se sentou à minha frente e segurou minhas mãos nas dela. Delmira, ela disse, em voz baixa para que meus irmãos, que estavam na sala, não ouvissem. Você precisa entender que seu avô está muito doente. Ele realmente acredita que você é sua esposa nesses momentos. Não é culpa dele. Mas, mãe... Chorei, incrédula. Ele tentou... Ele ia... Ele não sabe o que está fazendo. Ela insistiu, apertando minhas mãos com força. É a doença, não é ele. O vovô que você conhece, que te contava histórias, que te dava presentes, esse homem nunca faria mal a você. Então o que fazemos? Perguntei, sentindo um desespero crescente. Não posso ficar sozinha com ele. Não posso. Minha mãe suspirou e vi o peso de uma decisão impossível em seus olhos. Vamos tomar mais cuidado. Você não vai mais ficar sozinha com ele. E talvez seja melhor você não contrariá-lo diretamente quando ele estiver confuso. Apenas distraí-lo, mudar de assunto, até que a confusão passe. Não era a resposta que eu queria. Não era a proteção que eu precisava. Mas naquela época, naquele lugar, com o pouco que sabíamos sobre a doença que consumia a mente do meu avô, foi a única solução que minha família conseguiu encontrar. E assim começou um período de minha vida em que aprendi a arte de esquivar-me, de fazer-me invisível,
de sempre ter uma desculpa para não estar onde meu avô estava. Aprendi a ler os sinais. O jeito como seus olhos mudavam quando a confusão começava, como sua postura se alterava, como sua voz ficava diferente quando me via como Eurídice. Por algumas semanas, funcionou. Estava sempre cercada por alguém da família, sempre vigilante, sempre pronta para escapar ao primeiro sinal de perigo. Mas a vigilância constante tinha seu preço. Dormia mal, sobressaltando-me ao menor ruído. Perdi o apetite. Minhas notas na escola, que sempre tinham sido boas, começaram a cair. A menina alegre e despreocupada que eu tinha sido estava desaparecendo, substituída por uma sombra assustada que pulava ao menor toque. E então, inevitavelmente, veio o dia em que todas as precauções falharam. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou. O céu estava carregado, anunciando uma tempestade que logo desabaria sobre Diamantina, e o ar tinha aquela tensão que precede as grandes trovoadas. Nossa família tinha ido à missa na Igreja do Rosário, como fazíamos todos os domingos. Vovô Abelardo geralmente nos acompanhava, mas naquele dia tinha acordado com dores nas pernas e ficou em casa. No caminho de volta começou a chover. Primeiro algumas gotas grossas, depois um dilúvio que nos forçou a correr o resto do trajeto. Chegamos em casa encharcados, rindo e reclamando ao mesmo tempo, como se faz quando a chuva pega de surpresa. Meus irmãos foram trocar de roupa, meu pai foi ver como estava vovô, e minha mãe começou a preparar o almoço de domingo, que seria feijão tropeiro com linguiça, meu favorito. Fui para meu quarto trocar meu vestido molhado por algo seco. Estava de combinação, procurando uma roupa limpa no baú aos pés da cama, quando a porta do meu quarto se abriu. Virei-me, sobressaltada, esperando ver minha mãe. Mas era vovô Abelardo parado na soleira, me olhando com aquela expressão que eu já tinha aprendido a temer. Eurídice, ele disse, com a voz clara e firme, tão diferente da voz trêmula que usava nos momentos de lucidez. Por que não me esperou para ajudar a tirar o vestido? Agarrei rapidamente um lençol para me cobrir, o coração disparado. Vovô, sou eu, Delmira, disse, tentando manter a voz firme. O senhor está confuso de novo. Mas ele já estava entrando no quarto, fechando a porta atrás de si. Sempre tão tímida, mesmo depois de tantos anos. Ele sorriu, aproximando-se. É o que sempre amei em você. Olhei freneticamente para a porta, calculando se conseguiria passar por ele e escapar. Ele era velho, mas ainda era um homem forte, acostumado a anos de trabalho duro. E eu estava encurralada entre ele e a parede. Vovô, por favor, tentei novamente, agora com a voz tremendo. Meus pais estão em casa, meus irmãos. Eles vão entrar a qualquer momento. Deixe que entrem. Ele respondeu com uma confiança perturbadora. Sou seu marido. Não estamos fazendo nada de errado. Deu mais um passo em minha direção e tentei recuar, mas minhas costas já estavam contra a parede. Suas mãos, enrugadas mas ainda fortes, agarraram meus braços com uma força surpreendente. Vovô, não! Supliquei, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Sou sua neta. Isso é errado. Por favor. Por um instante, algo passou por seus olhos. Um lampejo de confusão, talvez até de reconhecimento. Mas então seu rosto endureceu. Não sei que jogo é esse que está jogando, Eurídice, mas estou cansado dele. Você é minha esposa e vai cumprir seus deveres. Suas mãos subiram para meu pescoço, não para me estrangular, mas num gesto que era ao mesmo tempo carinhoso e controlador. Seus polegares traçaram minha garganta de um jeito que me fez querer vomitar. Foi quando a porta se abriu novamente e meu pai entrou no quarto. Pai, o que está fazendo aqui? Vovô Abelardo se virou, sem soltar meus braços, e respondeu com naturalidade. Estou com minha esposa, filho. Por que a surpresa? Meu pai empalideceu visivelmente, olhando de mim para seu pai e de volta para mim. Eu estava tremendo, o lençol mal cobrindo meu corpo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Pai, meu pai disse com uma calma forçada. Essa é a Delmira, sua neta, minha filha. Não é a mamãe. Vovô olhou para mim, confuso, e então para meu pai novamente. Do que está falando, Juvenal? Claro que é sua mãe. Olhe para ela. Meu pai se aproximou lentamente,
como quem se aproxima de um animal assustado. Vamos, pai, venha comigo. Está na hora do seu remédio. Para meu alívio, vovô soltou meus braços e permitiu que meu pai o guiasse para fora do quarto. Antes de sair, meu pai me lançou um olhar que misturava preocupação, tristeza e algo mais. Vergonha, talvez. Desabei no chão assim que a porta se fechou, abraçando meus joelhos, tremendo incontrolavelmente. Alguns minutos depois, minha mãe entrou, carregando uma caneca de chá de camomila. Seu pai me contou o que aconteceu, ela disse, sentando-se ao meu lado e me oferecendo a caneca. Beba isso, vai acalmar seus nervos. Aceitei o chá com mãos trêmulas, mas não conseguia parar de chorar. Mãe, não posso mais. Ele não para. Está ficando pior. Minha mãe suspirou profundamente e vi lágrimas em seus olhos também. Eu sei, filha. Eu sei. O que vamos fazer? Perguntei, agarrando-me a essa admissão como a um salva-vidas. Ele não pode continuar aqui. Não é seguro. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Não é tão simples, Delmira, disse finalmente. Não temos dinheiro para colocá-lo num asilo. E mesmo se tivéssemos, não há nenhum por perto. O mais próximo fica em Belo Horizonte. Então mandem-no para Belo Horizonte, exclamei, com mais força do que pretendia. Ele precisa de cuidados que não podemos dar. Com que dinheiro, filha? Ela respondeu, e havia uma dureza em sua voz que me surpreendeu. Você sabe quanto seu pai ganha na extração. Mal é suficiente para nos sustentar. Um asilo em Belo Horizonte custaria mais do que ganhamos em 6 meses. E quanto a mim? Perguntei, a voz baixa agora. Quanto custa o que estou passando? Vi a dor nos olhos da minha mãe, uma dor verdadeira, profunda. Ela estava presa numa escolha impossível, assim como eu. Vamos tomar mais cuidado, prometeu. Seu pai vai trancar o quarto do vovô à noite, e você nunca mais vai ficar sozinha com ele. Nunca. Queria acreditar nela. Desesperadamente queria acreditar que seria suficiente. Mas algo dentro de mim sabia que não seria. A doença estava progredindo, os momentos de confusão se tornando mais frequentes, mais longos, mais intensos. Na manhã seguinte, meu pai reuniu a família na sala. Minha mãe, meus irmãos João e Antônio e eu. Vovô ainda estava dormindo, sedado pelos remédios que o médico tinha receitado para acalmar os nervos. Precisamos falar sobre o que aconteceu ontem, meu pai começou, o rosto marcado por uma noite sem sono. A situação com o vovô está ficando complicada. Complicada? Interrompi, incapaz de conter minha indignação. Ele tentou me atacar, pai. Não é complicado, é perigoso. Meu irmão mais velho, João, que tinha 20 anos na época, franziu a testa. O que exatamente ele fez, Delmira? Ele te machucou? Senti meu rosto queimar. Como explicar? Como colocar em palavras o que tinha acontecido, o que quase tinha acontecido, o que eu temia que ainda fosse acontecer? Ele me confunde com a vovó Eurídice, disse finalmente, olhando para minhas mãos. E tenta me tratar como tratava a esposa dele. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Meu irmão mais novo, Antônio, de 17 anos, parecia genuinamente confuso. Não entendo, ele disse. O que isso significa? Significa que ele está doente. Meu pai interveio rapidamente. O Dr. Mendes de Diamantina disse que é uma doença que afeta a memória, que faz a pessoa confundir o passado com o presente. Vovô realmente acredita que Delmira é a vovó Eurídice nesses momentos. Então, ele não está fazendo por mal, concluiu João, como se isso resolvesse tudo. É a doença, não ele. Não importa se é por mal ou não, exclamei, levantando-me. O que importa é que não é seguro. Não é seguro para mim estar perto dele. Meu pai se levantou também, colocando as mãos nos meus ombros. Delmira, entendo que está assustada e prometo que vamos protegê-la, mas preciso que entenda algo. Não podemos simplesmente mandá-lo embora. Ele é meu pai. É família. E eu? Perguntei, a voz quase um sussurro. Eu também sou família. Vi a dor nos olhos do meu pai. A dor de quem está sendo forçado a escolher entre 2 pessoas que ama. Vamos encontrar uma solução, ele prometeu. Vamos consultar o Dr. Mendes novamente, ver se há remédios mais fortes ou talvez alguma outra opção que não tenhamos considerado. Mas enquanto falava, vi algo em seus olhos que me disse que ele já sabia que não havia outra opção.
que estávamos presos nesta situação impossível, pelo menos por enquanto. Nas semanas que se seguiram, minha família fez um esforço genuíno para me proteger. Meu quarto ganhou uma tranca, que eu usava religiosamente. Nunca ficava sozinha em casa com vovô. Sempre havia alguém comigo, geralmente minha mãe ou meu irmão Antônio, que tinha assumido a responsabilidade de vigiar o avô quando os outros estavam ocupados. O doutor Mendes, um homem idoso que era o único médico em Diamantina na época, aumentou a dosagem dos remédios que vovô tomava. Isso o deixava mais sonolento, menos propenso aos episódios de confusão, mas também menos como o avô que eu tinha conhecido e amado. Ele passava a maior parte do dia sentado na varanda, olhando para o nada, ocasionalmente murmurando nomes de pessoas que já não estavam mais conosco. Por um tempo, pareceu que tínhamos encontrado um equilíbrio precário. Os incidentes diminuíram. Eu ainda me encolhia quando ele me olhava de certa maneira, ainda sentia náuseas quando ele me chamava de Eurídice, mas as investidas físicas tinham parado. E então veio o dia do meu aniversário de 16 anos, em outubro de 1957. Era uma ocasião especial em nossa casa. Não tínhamos dinheiro para grandes celebrações, mas minha mãe sempre fazia questão de preparar um bolo e uma refeição especial no dia do aniversário de cada um de nós. Naquele dia, ela tinha feito meu bolo favorito, de fubá com calda de laranja, e tinha matado uma galinha para o almoço, um luxo raro em nossa mesa. Meu pai tinha me dado de presente um vestido novo, costurado pela minha mãe com um tecido de chita florida que ele tinha comprado na cidade. Era o primeiro vestido novo que eu ganhava em anos e estava radiante. Depois do almoço, meu pai e meus irmãos saíram para trabalhar na roça. Havia uma plantação de feijão que precisava ser colhida antes das chuvas fortes que estavam previstas para a semana seguinte. Minha mãe foi ao rio lavar roupa, uma tarefa que geralmente tomava toda a tarde. "Fique de olho no vovô", ela me disse antes de sair. "Ele tomou o remédio depois do almoço, então deve dormir a tarde toda. Mas se precisar de alguma coisa, vá até o rio me chamar." Assenti, não muito preocupada. Vovô realmente parecia sonolento, quase dormindo na cadeira de balanço da varanda. E eu tinha planos para a tarde. Queria experimentar meu vestido novo, talvez trançar flores no cabelo como tinha visto as moças da cidade fazerem. Passei a tarde em meu quarto, cantarolando baixinho enquanto me arrumava. O vestido caía perfeitamente, a chita florida contrastando com minha pele morena. Trancei meu cabelo com algumas flores do quintal e até passei um pouco do batom que tinha ganhado de presente da minha amiga Teresa, guardado para ocasiões especiais. Estava me admirando no pequeno espelho rachado que tínhamos quando ouvi a porta do meu quarto se abrir. Não tinha trancado, certa de que vovô estava dormindo na varanda. Mas lá estava ele, parado na porta, me olhando com uma intensidade que fez meu sangue gelar. "Eurídice", ele disse, e sua voz não tinha nada da sonolência dos medicamentos. Era clara, forte, cheia de uma autoridade que eu tinha aprendido a temer. "Você está linda hoje." Levantei-me rapidamente, procurando passar por ele e sair do quarto. "Vovô, sou eu, Delmira. Hoje é meu aniversário, lembra? Estou usando o vestido novo que ganhei." Ele bloqueou a porta com seu corpo, os olhos nunca deixando os meus. "Sei exatamente quem você é", disse. E havia algo diferente em sua voz agora, algo que não consegui identificar. "E sei que hoje é um dia especial." Deu um passo em minha direção e eu recuei até bater na parede. Não havia para onde fugir. O quarto era pequeno, a única saída bloqueada pelo corpo dele. "Vovô", tentei novamente, a voz tremendo. "Minha mãe vai voltar logo, e meus irmãos, eles não vão voltar tão cedo", ele interrompeu, com uma certeza que me aterrorizou. "Vi sua mãe indo para o rio com uma trouxa de roupa grande, e seus irmãos e seu pai estão na roça, colhendo feijão. Temos a tarde toda para nós." O pânico começou a tomar conta de mim. Ele tinha planejado isso. Tinha fingido estar sonolento, tinha esperado todos saírem. Tinha me observado. Não era apenas a confusão da doença agindo. Havia cálculo, havia intenção. "Por favor", supliquei, as lágrimas já escorrendo pelo rosto, borrando o batom emprestado. "Por favor, não faça isso. Sou sua neta."
Sua neta. Ele estava a centímetros de mim agora, seu hálito quente no meu rosto. Não sei que jogo é esse que você e Juvenal estão jogando, disse, a voz agora dura, mas estou cansado dele. Você é minha esposa, tem deveres a cumprir. Suas mãos agarraram meus braços com força e senti suas unhas cravando na minha pele. Tentei gritar, mas ele cobriu minha boca com uma das mãos, a outra ainda segurando meu braço. Não grite, ordenou, o rosto a centímetros do meu. Não há ninguém para ouvir de qualquer forma. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. O medo deu lugar a uma raiva que nunca tinha sentido antes. Com toda a força que consegui reunir, mordi a mão que cobria minha boca, sentindo o gosto metálico de sangue. Ele gritou de dor e recuou, olhando incrédulo para a marca dos meus dentes em sua pele. Aproveitei o momento para tentar passar por ele e chegar à porta, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu cabelo com força, puxando-me para trás com tanta violência que caí no chão. Vadia ingrata! Rosnou, com uma voz que não pertencia ao meu avô, ao homem que tinha me contado histórias, que tinha me dado pedrinhas coloridas quando eu era criança. Vou te ensinar a respeitar seu marido. O que aconteceu a seguir é algo que passei décadas tentando esquecer. Suas mãos rasgando o vestido novo que eu tinha ganhado naquele dia. Seu peso sobre mim, imobilizando-me. Sua respiração ofegante. Os olhos nublados não pela doença, mas por um desejo doentio. E a dor? Física, sim. Mas principalmente a dor de uma traição tão profunda, tão incompreensível, que partiu algo dentro de mim que nunca mais seria completamente reparado. Não sei quanto tempo durou. Minutos ou uma eternidade. Quando finalmente terminou, ele se levantou, ajeitou as roupas e olhou para mim como se eu fosse um objeto quebrado, algo que tinha perdido o valor. Limpe-se, ordenou, a voz fria agora. Não quero que sua mãe te encontre assim e comece a fazer perguntas. E então saiu, fechando a porta atrás de si, deixando-me no chão, encolhida como um animal ferido. Não me lembro de muito do que aconteceu depois. Sei que em algum momento me arrastei até a bacia de água no canto do quarto e tentei me lavar, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse limpar não apenas as marcas físicas, mas a mancha que sentia em minha alma. Sei que queimei o vestido rasgado, incapaz de suportar a visão dele, e vesti uma roupa velha. Sei que quando minha mãe voltou do rio, encontrou-me sentada na cama, olhando para o nada, incapaz de falar, de chorar, de sentir qualquer coisa. O que aconteceu? Ela perguntou, alarmada com meu estado. Delmira, o que houve? Onde está seu vestido novo? Não consegui responder. As palavras estavam presas na minha garganta, como se falar tornasse real o que tinha acontecido, como se nomear o horror o tornasse ainda mais insuportável. Foi só quando ela se aproximou e tocou meu rosto que as lágrimas finalmente vieram, não em soluços dramáticos, mas em um fluxo silencioso e constante, como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Foi ele, não foi? Ela perguntou, e a resignação em sua voz me quebrou ainda mais. O que ele fez, Delmira? Me diga. Ele me confundiu com a vovó, consegui dizer finalmente, a voz quase inaudível. Mas não estava confuso, mãe. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Ele esperou todos saírem. Ele planejou. Minha mãe empalideceu, suas mãos tremendo enquanto segurava as minhas. Ele te machucou? Perguntou, embora seus olhos já soubessem a resposta. Assenti, incapaz de dizer mais. Ela me abraçou então, apertando-me contra seu peito como fazia quando eu era pequena e tinha pesadelos. Mas esse pesadelo não acabaria ao acordar. Esse pesadelo tinha acabado de começar. Quando meu pai e meus irmãos voltaram da roça, minha mãe os esperava na varanda. Eu estava deitada em minha cama, enrolada como uma bola, o corpo dolorido, a mente entorpecida. Ouvi as vozes deles, primeiro em tons normais de conversa, depois a voz da minha mãe mais alta, insistente, depois meu pai, incrédulo, negando. Então silêncio, seguido por passos pesados na direção do quarto do vovô. O que aconteceu a seguir foram gritos. Meu pai, furioso como nunca o tinha ouvido antes, e vovô,
primeiro confuso, depois defensivo. Ouvi o som de algo quebrando, depois meus irmãos tentando separar os dois, minha mãe chorando. Mais tarde, muito mais tarde, quando a casa finalmente tinha caído num silêncio pesado, meu pai veio ao meu quarto. Sentou-se na beirada da minha cama, o rosto marcado por lágrimas e por uma expressão que misturava raiva, culpa e uma dor tão profunda que me fez sentir culpada por ser a causa dela. Delmira, ele começou, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Não sei como pedir perdão por não ter te protegido. Não foi sua culpa, pai. Respondi automaticamente, as palavras saindo sem emoção, como se estivesse falando de outra pessoa, de uma história que tinha ouvido, não vivido. Foi sim, ele insistiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu deveria ter escutado você antes, deveria ter percebido o perigo, deveria ter... Sua voz falhou, e ficamos em silêncio por um longo momento. O que vai acontecer agora? Perguntei finalmente. Meu pai respirou fundo, tentando se recompor. Amanhã vou levá-lo para Belo Horizonte. Há um hospital lá que pode cuidar dele. Já conversei com o Dr. Mendes e ele vai nos dar uma carta de encaminhamento. Com que dinheiro? Perguntei, lembrando das discussões anteriores, do motivo pelo qual não tínhamos feito isso antes. Não importa, ele respondeu com uma firmeza que não admitia discussão. Vou dar um jeito. Vou vender o que for preciso, trabalhar o dobro, mas ele não vai mais ficar sob o mesmo teto que você. Nunca mais. Queria sentir alívio com essas palavras, mas estava entorpecida demais para sentir qualquer coisa. Apenas assenti, fechando os olhos, desejando que o sono viesse e me levasse para longe daquela realidade insuportável. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes exaltadas vindo da sala. Levantei-me com dificuldade, o corpo ainda dolorido, e me aproximei da porta para ouvir melhor. Você não pode fazer isso, Juvenal. Era a voz do vovô, mais clara e lúcida do que eu a tinha ouvido em meses. Não pode me mandar para um hospício como se eu fosse louco. Você está doente, pai. A voz do meu pai, controlada, mas firme. Precisa de cuidados que não podemos dar aqui. É por causa daquela história absurda que a Delmira inventou, não é? Vovô continuou, a voz agora indignada. Você vai acreditar nela em vez de no seu próprio pai? Senti meu estômago revirar. Ele estava negando. Estava usando seus momentos de lucidez para negar o que tinha feito, para me fazer parecer uma mentirosa. Não é invenção. A voz do meu pai, agora mais dura. Eu vi os hematomas, vi o vestido rasgado que ela tentou esconder. Ela deve ter caído, vovô insistiu. Ou talvez tenha sido aquele rapaz, o filho do Sebastião, que vive olhando para ela. Você sabe como essas meninas são hoje em dia, Juvenal. Inventam histórias para encobrir suas próprias vergonhas. Não aguentei mais. Abri a porta com força e entrei na sala, enfrentando o homem que tinha destruído minha vida, que agora tentava destruir também minha reputação. Não menti! Gritei, tremendo de raiva. Você sabe exatamente o que fez. Você esperou todos saírem. Você planejou tudo. Vovô me olhou com uma expressão de inocência ofendida, tão convincente que, por um momento insano, quase duvidei da minha própria memória. Do que está falando, menina? Ele perguntou, a voz suave agora, os olhos claros, lúcidos. Eu nunca faria mal a você. Você é minha neta querida. Dei um passo em sua direção, incapaz de conter a fúria que crescia dentro de mim. Não finja que não lembra. Você me chamou de Eurídice. Você rasgou meu vestido. Você... Delmira, chega! Meu pai interrompeu, colocando-se entre nós. Volte para seu quarto. Vou resolver isso. Mas, pai, ele está mentindo. Insisti, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está fingindo que não lembra. Eu sei, meu pai respondeu, em voz baixa, para que só eu ouvisse. Sei que ele está mentindo. E é por isso que ele vai embora hoje, de um jeito ou de outro. Olhei nos olhos do meu pai e vi uma determinação que nunca tinha visto antes. Ele acreditava em mim. Estava do meu lado. Pela primeira vez desde que tudo começara, não me senti completamente sozinha. Voltei para meu quarto e, horas depois, ouvi o barulho da carroça que levaria meu pai e meu avô até a estação de trem em Diamantina, de onde seguiriam para Belo Horizonte. Não saí para me despedir.
Não tinha nada a dizer ao homem que tinha roubado não apenas minha inocência, mas também minha confiança, minha sensação de segurança no mundo. Quando a carroça se afastou, senti um alívio tão intenso que desabei no chão, soluçando. Minha mãe me encontrou assim e se ajoelhou ao meu lado, abraçando-me em silêncio. Não havia palavras que pudessem consertar o que tinha sido quebrado. Não havia promessas que pudessem apagar o que tinha acontecido. Havia apenas o conforto da presença dela, o calor de seus braços, a certeza de que, pelo menos por enquanto, eu estava segura. Mas a segurança física não significava segurança emocional. O horror do que tinha vivido não desapareceu com a partida do meu avô. Pelo contrário, pareceu crescer, ocupando cada canto da minha mente, infiltrando-se em meus sonhos, transformando-os em pesadelos vívidos, dos quais acordava gritando, suando frio. E aos poucos, percebi que não era apenas o trauma do abuso que me assombrava. Era também a reação da minha família antes que acontecesse o pior. A forma como tinham minimizado meus medos, como tinham me pedido para ter paciência, como tinham colocado o conforto de um homem doente acima da minha segurança. Se tivessem me escutado antes, pensei uma noite, enquanto olhava para o teto escuro do meu quarto, incapaz de dormir, nada disso teria acontecido. Se tivessem me levado a sério desde o início, eu não estaria aqui agora, quebrada desta forma. E foi esse pensamento que plantou a semente do que viria a seguir. Não apenas a luta para superar o trauma, mas também a luta para ser ouvida, para ser levada a sério, para garantir que nenhuma outra menina passasse pelo que eu tinha passado. Mas essa luta estava apenas começando, e o caminho à frente seria ainda mais difícil do que eu poderia imaginar. Antes de eu seguir para a próxima parte da minha história de vida, queria saber se vocês ainda estão me assistindo. Muitas pessoas não conseguem me ouvir falar por mais de 5 minutinhos. Então, se você é uma das pessoas que me assistem com doçura no coração, deixe seu joinha e comente nos comentários. Estou te escutando, Dona Delmira. Agradeço a todos pela atenção, meus amores. Nas semanas que se seguiram à partida do meu avô para o hospital em Belo Horizonte, nossa casa foi tomada por um silêncio pesado. Era como se ninguém soubesse o que dizer. Como se as palavras pudessem quebrar a frágil normalidade que tentávamos reconstruir. Meu pai voltou de Belo Horizonte com o rosto envelhecido 10 anos, carregando um fardo de culpa que nem minha mãe conseguia aliviar. Tinha deixado o avô internado num lugar chamado Instituto Raul Soares, um hospital para doentes mentais que, segundo ele, era o melhor que podíamos pagar. O dinheiro para a internação veio da venda do terreno que meu pai tinha herdado nos arredores de Diamantina. Uma pequena gleba que ele guardava para expandir nossa plantação algum dia. Não importa, ele disse quando minha mãe expressou preocupação. Nada importa mais que a segurança da Delmira. Aquelas palavras deveriam ter me confortado, mas o estrago já estava feito. O veneno já tinha se espalhado. O demônio já tinha entrado em nossa casa, disfarçado de velhice e doença, e tinha deixado sua marca em todos nós. Os pesadelos começaram quase imediatamente. Noite após noite, eu acordava gritando, o corpo encharcado de suor, as mãos trêmulas tentando afastar um atacante que só existia na minha mente. Minha mãe vinha correndo, me abraçava, murmurava palavras de conforto, enquanto meu pai ficava parado na porta, impotente, os olhos cheios de uma dor que ele não sabia como expressar. Durante o dia, tentava fingir que estava bem. Voltei à escola uma semana depois, determinada a não deixar que o que tinha acontecido destruísse completamente minha vida. Mas não era a mesma Delmira que entrava naquela sala de aula. A menina alegre e falante, sempre com a mão levantada para responder às perguntas da professora, tinha sido substituída por uma sombra silenciosa que se encolhia quando qualquer homem, fosse o professor de matemática, o zelador idoso ou os colegas mais velhos, se aproximava demais. Minhas amigas notaram a mudança, é claro. Teresa, minha melhor amiga desde a infância, tentou várias vezes descobrir o que estava acontecendo. Você não é mais a mesma, Delmira, ela disse um dia, enquanto caminhávamos para casa depois da aula. O que aconteceu? Você pode me contar. Queria confiar nela. Queria dividir o peso terrível que carregava. Mas as palavras não vinham. Como explicar o inexplicável?
Como fazer alguém entender a complexidade daquele horror? Não um estranho numa rua escura, não um monstro saído das histórias que nos contavam para nos assustar, mas meu próprio avô, um homem que um dia eu tinha amado, que estava doente, que talvez nem soubesse realmente o que estava fazendo? Estou só cansada, respondi, evitando seus olhos. Não tenho dormido bem. Ela não acreditou, claro. Ninguém acreditava nas desculpas esfarrapadas que eu dava para explicar as olheiras profundas, a perda de peso, o sobressalto ao menor ruído. Mas ninguém insistia muito, talvez por medo do que poderiam descobrir. Em casa, a situação não era melhor. Meus irmãos, que sempre tinham sido barulhentos e brincalhões, agora mediam cada palavra, cada gesto, como se eu fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. João, o mais velho, mal conseguia olhar para mim, carregando sua própria culpa por não ter estado lá para me proteger. Antônio, o mais novo, tentava às vezes me fazer rir com suas palhaçadas de sempre, mas seu sorriso nunca alcançava os olhos, que estavam sempre alertas, preocupados. Meu pai afundou no trabalho. Saía antes do amanhecer para a extração de cristais e só voltava depois do anoitecer, exausto demais para fazer mais que comer em silêncio e cair na cama. Aos domingos, quando normalmente descansava, encontrou um trabalho extra como carregador no mercado de Diamantina. Precisamos do dinheiro para o hospital, explicava, embora todos soubéssemos que era mais que isso. Era uma fuga, uma penitência, uma forma de não ter que encarar o que tinha acontecido sob seu teto. Minha mãe foi a única que tentou realmente me ajudar a lidar com o trauma. Nas noites em que os pesadelos eram piores, ela sentava na beirada da minha cama e cantava baixinho as mesmas canções de ninar da minha infância. Durante o dia, me incluía em suas tarefas. Colher ervas medicinais, preparar garrafadas, visitar mulheres grávidas que precisavam de seus conselhos. Era sua forma de me mostrar que a vida continuava, que ainda havia beleza e propósito no mundo. Mas mesmo com esses esforços, sentia-me cada vez mais isolada, cada vez mais distante de tudo e de todos. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre mim e o resto do mundo. Eu podia ver as pessoas do outro lado, podia ouvir suas vozes, mas não conseguia realmente me conectar, não conseguia sentir o que elas sentiam. Os meses passaram, as estações mudaram. O calor úmido do verão deu lugar às chuvas intensas do outono, depois ao frio cortante do inverno nas montanhas de Minas. E lentamente, quase imperceptivelmente, algo dentro de mim começou a mudar também. Não foi uma cura repentina, uma revelação dramática. Foi mais como um despertar gradual, um pequeno fogo de raiva e determinação que começou a queimar sob as cinzas do meu trauma. Comecei a me perguntar: por que estou carregando esta vergonha? Por que estou me escondendo, como se tivesse feito algo errado? A culpa não era minha. O erro não foi meu. Em março de 1958, cerca de 6 meses após o ocorrido, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Estava no quintal, ajudando minha mãe a colher ervas para suas garrafadas, quando vi uma jovem mulher se aproximando pela trilha que levava à nossa casa. Reconhecia imediatamente como Luísa, uma das parteiras mais respeitadas da região, que ocasionalmente vinha consultar minha mãe sobre propriedades de certas plantas. Observei enquanto ela e minha mãe conversavam, trocando informações sobre ervas e receitas, discutindo casos difíceis que tinham atendido. Havia uma confiança nelas, uma segurança em seu conhecimento, uma certeza de seu valor no mundo que me deixou fascinada. Quando Luísa estava de saída, criei coragem e me aproximei dela. Dona Luísa, comecei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. A senhora acha que eu poderia aprender a ser parteira também? Ela me olhou de cima a baixo, avaliando-me com olhos experientes. Quantos anos você tem, menina? 16, respondi. Faço 17 em outubro. Ela assentiu lentamente. É jovem, mas não é sem precedentes. Comecei a ajudar minha avó nos partos quando tinha sua idade. Suas mãos são boas? Estendi minhas mãos para que ela visse, calejadas pelo trabalho duro, mas ágeis e sensíveis, como as da minha mãe. Acho que sim. E seu estômago? É forte? O parto não é para os fracos. Pensei em tudo que tinha enfrentado nos últimos meses,
no horror que tinha sobrevivido. Meu estômago é mais forte do que parece. Um sorriso breve cruzou seu rosto. Acredito. Há algo nos seus olhos, menina. Algo que só vi em mulheres que conheceram o sofrimento de perto. Ela fez uma pausa, considerando. Venha à minha casa no domingo depois da missa. Vamos ver do que você é feita. E assim começou meu aprendizado como parteira. Todo domingo, depois da igreja, eu caminhava até a casa de Dona Luísa, no centro de Diamantina. Lá, ela me ensinava sobre o corpo feminino, sobre as fases da gravidez, sobre os sinais do parto iminente. Me mostrava suas ferramentas, tesouras de prata para cortar o cordão umbilical, ervas para aliviar a dor, óleos para facilitar o nascimento. E, mais importante, me ensinava sobre a confiança que uma parteira precisa inspirar, a confiança que precisa ter em suas próprias habilidades, a confiança no processo natural do nascimento. O parto não é uma doença, ela repetia sempre. É o processo mais natural do mundo. Nosso trabalho não é interferir, é facilitar. É dar à mulher a força e o conhecimento para trazer sua criança ao mundo com segurança e dignidade. O primeiro parto que assisti foi em junho de 1958. Era uma noite fria e a chuva caía forte quando a filha de Dona Genoveva veio bater à nossa porta, pedindo ajuda para sua mãe que estava em trabalho de parto. Dona Luísa tinha me dito para chamá-la se surgisse alguma emergência, mas a tempestade tinha tornado as estradas para o centro de Diamantina quase intransitáveis. Vou com você, disse a jovem, reunindo rapidamente as ervas e instrumentos que minha mãe guardava para emergências. Mande alguém buscar Dona Luísa, mas não podemos esperar. Minha mãe me olhou com uma mistura de preocupação e orgulho. Tem certeza, filha? Não tinha, mas sabia que Dona Genoveva precisava de ajuda agora, não quando a tempestade amainasse. Tenho, mãe. Vou fazer o que puder até Dona Luísa chegar. A cabana de Dona Genoveva ficava a meia hora de caminhada da nossa casa, numa pequena clareira na encosta da serra. Quando chegamos, ela já estava em trabalho de parto avançado, gemendo de dor, o rosto coberto de suor apesar do frio da noite. A parteira está vindo, assegurei-lhe, colocando minhas mãos em sua barriga para sentir as contrações, como Dona Luísa tinha me ensinado. Estou aqui para ajudar até ela chegar. Nos olhos de Dona Genoveva vi medo, mas também confiança, não em mim, que era praticamente desconhecida para ela, mas no conhecimento que eu representava, na tradição de mulheres cuidando de mulheres que tinha existido por gerações naquelas montanhas. O parto foi rápido e sem complicações. Antes mesmo que Dona Luísa conseguisse chegar, eu já tinha ajudado a trazer ao mundo um menino saudável e robusto. Tinha cortado o cordão umbilical com as mãos tremendo, mas seguras. Tinha colocado a criança nos braços da mãe exausta, mas radiante. Quando Dona Luísa finalmente chegou, encharcada pela chuva e preocupada, encontrou-me limpando o sangue e os fluidos do parto, o bebê já mamando contentemente no peito da mãe. Parece que não precisavam de mim, afinal, ela comentou, examinando meu trabalho com olhos críticos, mas aprovadores. Você tem um dom, Delmira. Um verdadeiro dom. Aquela noite mudou algo fundamental dentro de mim. Pela primeira vez desde o abuso, senti que tinha um propósito, uma habilidade que poderia fazer diferença no mundo. Senti que meu corpo, que tinha sido violado e marcado pela violência, também poderia ser um instrumento de cura e vida. E, mais importante, senti que o poder que tinha sido tirado de mim poderia ser recuperado. Não da mesma forma, nunca da mesma forma, mas de uma maneira nova, transformada pelo fogo da experiência. Nos meses que se seguiram, acompanhei Dona Luísa em dezenas de partos. Aos poucos, minha reputação começou a se espalhar, primeiro como a ajudante da Dona Luísa, depois como a jovem parteira, e finalmente, simplesmente como Delmira, a parteira. As mulheres da região começaram a me procurar diretamente, especialmente as mais jovens, que se sentiam mais à vontade comigo do que com as parteiras mais velhas e tradicionais. Minha família observava essa transformação com uma mistura de orgulho e preocupação. Minha mãe apoiava minha nova vocação incondicionalmente, frequentemente me acompanhando nos partos mais difíceis, compartilhando seu próprio conhecimento de ervas e remédios.
Meu pai, embora orgulhoso do respeito que eu começava a conquistar na comunidade, temia que o trabalho fosse pesado demais para mim, que eu ainda não tivesse me recuperado completamente do trauma. Não quero que se esgote, filha, ele dizia, nas raras noites em que conseguíamos sentar juntos ao redor da mesa. Você ainda é jovem, tem tempo, mas eu sabia que não podia esperar. O trabalho como parteira não era apenas uma vocação para mim, era uma salvação. Cada bebê que eu ajudava a trazer ao mundo era uma pequena vitória contra a escuridão que tinha ameaçado me consumir. Cada mulher que eu apoiava em seu momento de maior vulnerabilidade e força era um lembrete de que o corpo feminino não era apenas um objeto para ser usado e descartado, mas um milagre de criação e resistência. Foi durante esse período que comecei a desenvolver uma compreensão mais profunda não apenas do parto, mas de todo o ciclo da vida feminina. Aprendi sobre ervas que podiam regular o ciclo menstrual, aliviar as dores do parto, prevenir a gravidez indesejada. Aprendi a reconhecer os sinais de abuso e violência no corpo e no espírito das mulheres que vinham me procurar. E mais importante, aprendi a ouvir, realmente ouvir, suas histórias, seus medos, seus sonhos. Percebi que muitas delas carregavam feridas semelhantes às minhas. Algumas tinham sido abusadas por maridos, por pais, por irmãos. Outras tinham sido forçadas a casamentos que não desejavam, a vidas que as sufocavam lentamente. Todas, de uma forma ou de outra, conheciam a experiência de ter seu poder roubado, sua voz silenciada, seu corpo tratado como propriedade alheia. E aos poucos, quase sem perceber, meu trabalho como parteira começou a se expandir. Não era mais apenas sobre trazer crianças ao mundo. Era sobre criar espaços seguros onde as mulheres pudessem falar sem medo, onde pudessem compartilhar suas dores e encontrar caminhos para a cura. Aos 18 anos, em 1959, aluguei um pequeno cômodo nos fundos da farmácia de seu Geraldo, no centro de Diamantina. Não era muito, apenas espaço suficiente para uma mesa de exames, algumas prateleiras para minhas ervas e instrumentos e 2 cadeiras para conversas. Mas era meu, o primeiro espaço que eu poderia chamar verdadeiramente de meu, o primeiro lugar onde eu estabelecia minhas próprias regras. Casa das Mulheres. Chamei-o, embora não houvesse placa na porta, apenas o conhecimento transmitido de boca em boca entre as mulheres da região. Ali, atendi mulheres de todas as idades e condições, desde meninas assustadas com sua primeira menstruação até idosas lidando com os desconfortos da menopausa. Ali, ouvi histórias que nunca seriam contadas em outro lugar, guardei segredos que jamais seriam compartilhados com padres ou médicos ou maridos. E ali, finalmente, comecei a confrontar minha própria história. Não de uma vez, não em grandes gestos dramáticos de catarse, mas lentamente, pedaço por pedaço, como quem desata um nó particularmente difícil. Percebi que parte do meu isolamento vinha da sensação de singularidade do meu trauma. Como se o que tinha acontecido comigo fosse tão único, tão específico, que ninguém jamais poderia realmente entender. Mas ouvindo as histórias das outras mulheres, comecei a ver padrões, conexões, um tecido maior de experiência feminina, do qual minha história era apenas um fio. Não significa que o trauma se tornou mais fácil de carregar. Algumas noites ainda acordava gritando, o corpo coberto de suor frio, a sensação de mãos enrugadas na minha pele tão vívida que precisava acender a lamparina para me certificar de que estava sozinha. Alguns dias ainda me encolhia instintivamente quando um homem passava muito perto na rua, ou quando ouvia uma voz masculina elevada em raiva. Alguns momentos ainda era tomada por uma onda de náusea tão forte que precisava parar o que estava fazendo e respirar fundo, contando lentamente até 10, para afastar a memória que ameaçava me engolir. Mas esses momentos foram se tornando menos frequentes, menos intensos. E, mais importante, comecei a desenvolver ferramentas para lidar com eles quando vinham. Respiração profunda, ervas calmantes que eu mesma preparava, rituais simples de limpeza e proteção que tinham tanto de psicologia quanto de espiritualidade. O trabalho na Casa das Mulheres cresceu rapidamente. Logo estava atendendo não apenas mulheres de Diamantina,
mas também de vilas e fazendas dos arredores. Algumas viajavam dias para me ver, trazendo histórias de dores misteriosas que nenhum médico conseguia diagnosticar, de casamentos que eram prisões disfarçadas, de filhas que mostravam sinais perturbadores que elas temiam nomear. Para algumas, eu podia oferecer soluções práticas: ervas para regular o ciclo, técnicas para evitar a gravidez, remédios para aliviar dores crônicas. Para outras, tudo o que podia oferecer era um ouvido atento, uma compreensão que vinha não de livros ou teorias, mas de minha própria experiência vivida de trauma e recuperação. E para algumas, não muitas, mas algumas, ajudava a planejar fugas. Mulheres cujos maridos as espancavam regularmente, meninas cujos pais ou irmãos as tocavam de formas que as faziam sentir sujas e quebradas. Para essas, eu usava minha rede crescente de contatos. Outras parteiras, freiras do convento nas montanhas, comerciantes que viajavam para cidades maiores para encontrar lugares seguros, novos começos, identidades diferentes, se necessário. Não era um trabalho sem riscos. Mais de uma vez, maridos furiosos vieram bater à porta da casa das mulheres, exigindo saber onde suas esposas tinham ido. Padres me criticavam do púlpito, não mencionando meu nome diretamente, mas falando contra aqueles que interferem no sagrado vínculo do matrimônio, ou que promovem práticas pagãs sob o disfarce de medicina popular. O médico da cidade, Dr. Mendes, me olhava com uma mistura de desprezo e curiosidade quando nos cruzávamos na rua, claramente ressentido pela preferência que muitas mulheres demonstravam por meus métodos mais naturais e respeitosos. Mas para cada voz que se levantava contra mim, havia dezenas de mulheres que sussurravam meu nome com gratidão, que defendiam meu trabalho, que me traziam presentes simples, um punhado de ovos frescos, um pedaço de tecido bordado, uma galinha gorda para o domingo. E foi esse apoio, essa rede invisível, mas poderosa, de solidariedade feminina, que me sustentou durante os anos mais difíceis. O mais doloroso, ironicamente, veio de onde eu menos esperava, de minha própria família. Não de minha mãe, que continuava sendo minha mais fervorosa apoiadora, mas de meu pai e meus irmãos, que começaram a se distanciar cada vez mais à medida que meu trabalho se tornava mais conhecido e controverso. Para meu pai, era a vergonha de ter uma filha que desafiava abertamente as expectativas tradicionais para uma jovem de boa família. Não é natural, ele dizia nas raras vezes em que tocávamos no assunto. Uma moça da sua idade deveria estar pensando em casar, em ter sua própria família, não em... Ele fazia um gesto vago com a mão, incapaz de nomear exatamente o que eu fazia, que tanto o perturbava. Para meus irmãos, era mais complexo. João, o mais velho, estava construindo sua própria reputação como comerciante respeitável em Diamantina, e minha crescente fama, ou infâmia, dependendo de quem falava, começava a afetar seus negócios. Antônio, o mais novo, estava courando uma moça de família tradicional, e os pais dela deixaram claro que não viam com bons olhos a conexão com a família daquela parteira que se mete onde não é chamada. Aos poucos, as visitas à casa da família se tornaram mais raras, mais tensas, marcadas por silêncios constrangedores e conversas superficiais que evitavam cuidadosamente qualquer menção ao meu trabalho ou à minha vida independente no centro da cidade. Apenas minha mãe mantinha contato regular, visitando-me na casa das mulheres pelo menos uma vez por semana, trazendo não apenas suprimentos de ervas e plantas medicinais de nosso antigo quintal, mas também notícias da família, histórias da vizinhança, pedaços do mundo que eu tinha deixado para trás. Foi numa dessas visitas, em fevereiro de 1960, que ela me trouxe a notícia que eu tanto temia quanto esperava. Meu avô tinha falecido no hospital em Belo Horizonte. Foi pacífico, segundo o que disseram, ela contou, sentada na cadeira de vime da minha pequena sala de atendimento. Ele simplesmente não acordou uma manhã. O médico disse que provavelmente foi o coração. Fiquei em silêncio, incapaz de nomear a tempestade de emoções que se agitava dentro de mim. Alívio. Sim. O alívio culpado de saber que o homem que tinha me violado não existia mais,
que nunca mais poderia me machucar, mas também uma tristeza complexa pelo avô que tinha existido antes da doença, o homem que me contava histórias, que me dava pedrinhas coloridas, que tinha sido, à sua maneira limitada, amoroso. Seu pai quer que você vá ao funeral. Minha mãe continuou, estudando meu rosto com cuidado. Vai ser amanhã, no cemitério de Diamantina. A ideia de ficar diante do caixão do homem que tinha destruído minha adolescência, de ouvir o padre falar sobre sua vida exemplar, sua dedicação à família, sua fé inabalável, era insuportável. Mas também sabia que recusar seria uma ruptura final com meu pai, um corte que talvez nunca pudesse ser reparado. Não posso, mãe, respondi finalmente, a voz quase um sussurro. Entendo que o pai queira que eu esteja lá, que as aparências sejam mantidas. Mas não posso ficar diante daquele caixão e fingir luto por um homem que... Minha voz falhou, incapaz de completar a frase. Minha mãe assentiu, sem surpresa. Eu disse ao seu pai que você provavelmente não iria. Ele está magoado, mas acho que, no fundo, entende. Duvidava disso. Meu pai nunca tinha realmente entendido, ou talvez nunca tinha querido entender, a profundidade do trauma que eu carregava, a complexidade da minha relação com a memória do meu avô. Para ele, o assunto tinha sido encerrado quando o vovô foi mandado para o hospital. O problema tinha sido resolvido, a página virada, e agora todos deveríamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas não funcionava assim. O trauma não respeitava a conveniência social. Não se conformava às expectativas de decoro e aparências. O trauma tinha sua própria lógica, seu próprio tempo, sua própria maneira de permanecer vivo muito depois que sua fonte tinha sido removida. E foi essa compreensão, essa consciência visceral, nascida da experiência de como o trauma molda e transforma uma vida, que se tornou a base mais profunda do meu trabalho com outras mulheres traumatizadas. Não era apenas o conhecimento técnico de ervas e massagens e técnicas de parto que me tornava eficaz. Era a capacidade de olhar nos olhos de uma mulher quebrada e dizer com total honestidade: eu sei, eu entendo. Eu também estive lá. E foi assim, através do isolamento e da dor, através da reconstrução lenta e imperfeita de minha própria vida, que encontrei um caminho não apenas para sobreviver, mas para transformar meu sofrimento em algo que pudesse ajudar outras a sobreviver também. Não uma cura completa. Nunca isso, mas um propósito, uma direção, uma forma de extrair algum significado do horror sem sentido que tinha me sido imposto. Nos anos que se seguiram, essa direção se tornaria cada vez mais clara, esse propósito cada vez mais definido. Mas o caminho ainda seria longo. Ainda haveria muitas batalhas a serem travadas. Algumas com o mundo exterior, mas as mais difíceis, sempre comigo mesma, com os fantasmas que nunca me deixariam completamente, com a menina de 16 anos que ainda vivia dentro de mim, ainda assustada, ainda confusa, ainda perguntando por que ninguém me protegeu quando eu mais precisava. O ano de 1960 marcou o início de uma nova fase em minha vida. Com a morte do meu avô, senti como se um capítulo sombrio tivesse sido encerrado, embora as cicatrizes permanecessem. A Casa das Mulheres estava florescendo. Meu nome já era conhecido em todo o Vale do Jequitinhonha, e eu tinha acabado de completar 19 anos, jovem demais para a responsabilidade que carregava, mas velha demais em experiência e dor. Foi nesse período que conheci a pessoa que mudaria minha compreensão sobre o que tinha acontecido comigo e abriria portas que eu nem imaginava existirem. Seu nome era Doutora Helena Souto, uma das primeiras médicas formadas pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Ela tinha vindo para Diamantina trabalhar no recém-inaugurado posto de saúde, parte de um programa do governo estadual para levar atendimento médico às regiões mais remotas. Nosso primeiro encontro foi tenso, para dizer o mínimo. Ela tinha ouvido falar da jovem parteira que atendia mulheres em condições questionáveis, como ela mesma disse depois, e veio à Casa das Mulheres com a clara intenção de avaliar se eu representava um perigo para a saúde pública. Lembro claramente da expressão em seu rosto quando entrou. Uma mistura de curiosidade e desconfiança, os olhos inteligentes por trás dos óculos de armação fina, observando cada detalhe do meu modesto consultório.
Então você é a famosa Delmira, ela disse, sem estender a mão para um cumprimento. Ouvi muito sobre seu trabalho. E eu ouvi sobre o seu, doutora, respondi, mantendo a compostura apesar do nó no estômago. Médicos representavam autoridade, e a autoridade ainda me fazia tremer por dentro, mesmo que mantivesse o rosto sereno. Bem-vinda à Casa das Mulheres. Ela caminhou pelo pequeno espaço, examinando minhas prateleiras de ervas, meus instrumentos meticulosamente limpos, os livros gastos sobre plantas medicinais e anatomia que eu tinha conseguido comprar com minhas economias. Pegou um frasco, cheirou seu conteúdo, arqueou uma sobrancelha. Artemísia, para regular o ciclo menstrual? Assenti, surpresa que ela reconhecesse a erva. E também para facilitar o parto, em dosagens específicas. Ela continuou seu exame, comentando sobre outras ervas, perguntando sobre minhas técnicas, meus métodos de esterilização, minha forma de diagnosticar complicações. Aos poucos, seu tom mudou de desconfiança para interesse genuíno, e percebi que estava diante de uma mente verdadeiramente curiosa, não apenas uma autoridade buscando falhas. Onde aprendeu tudo isso? Ela perguntou finalmente, sentando-se na cadeira que normalmente ocupavam minhas pacientes. Não é o tipo de conhecimento que se encontra facilmente em livros. Com minha mãe, com Dona Luísa, a parteira mais velha da região, e com cada mulher que já atendi, respondi honestamente. Algumas coisas estão nos livros. Outras vêm da experiência, da tradição, do conhecimento passado de mulher para mulher por gerações. Ela me estudou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Eu vim aqui esperando encontrar uma charlatã, admitiu finalmente. Em vez disso, encontrei alguém praticando uma forma de medicina que a academia raramente reconhece, mas que tem seu próprio rigor, sua própria validade. Aquele foi o início de uma parceria improvável entre a médica formada na capital e a parteira autodidata do interior. Doutora Helena começou a me enviar pacientes, mulheres com problemas que a medicina convencional não conseguia resolver, casos que exigiam uma abordagem mais holística, mais integrada com as realidades da vida rural. Em troca, comecei a encaminhar para ela os casos que estavam além das minhas capacidades. Complicações obstétricas graves, infecções que não respondiam às ervas, mulheres com ferimentos que precisavam de intervenção cirúrgica. Mas nossa relação foi além da cooperação profissional. Doutora Helena se tornou a primeira pessoa com quem consegui falar abertamente sobre o trauma que tinha sofrido. Não de uma vez, não em uma grande confissão catártica, mas aos poucos, em conversas que aconteciam nas tardes tranquilas, quando o trabalho do dia tinha terminado e compartilhávamos um chá de camomila na pequena sala dos fundos da Casa das Mulheres. O que você está descrevendo? Ela disse um dia, depois que eu tinha revelado mais um pedaço da minha história. Tem um nome na literatura médica. Chama-se trauma psicológico. É uma ferida na mente. Tão real quanto uma ferida no corpo, embora muitos médicos ainda se recusem a reconhecê-la. A ideia de que o que eu sentia, os pesadelos, os sobressaltos, os momentos de pânico inexplicável, não era fraqueza ou loucura, mas uma resposta natural a uma experiência terrível, foi revolucionária para mim. Doutora Helena me emprestou livros, artigos, estudos de caso. Pela primeira vez, vi minha experiência refletida em termos que não me diminuíam, que não me culpavam, que ofereciam um caminho para a compreensão, se não para a cura completa. Você não está sozinha nisso, Delmira, ela me disse em uma dessas tardes. Há mulheres como você em todo o mundo, carregando feridas semelhantes, e há pessoas estudando formas de ajudá-las a cicatrizar essas feridas. Foi doutora Helena quem primeiro sugeriu que eu considerasse buscar educação formal. Você já sabe mais sobre o corpo feminino e o parto do que muitos médicos que conheço, ela argumentou. Imagine o que poderia fazer com treinamento adequado, com acesso a recursos que agora não tem. A ideia parecia absurda a princípio. Eu, uma menina do interior que mal tinha completado o curso primário, frequentando uma faculdade? Mas a semente foi plantada e, ao longo dos meses seguintes, começou a germinar. Em julho de 1961, tomei uma decisão que chocou não apenas minha família, mas toda a comunidade de Diamantina.
Anunciei que iria para Belo Horizonte para estudar enfermagem na Escola de Enfermagem Carlos Chagas, uma das mais respeitadas do país. A reação foi imediata e, em sua maioria, negativa. Meu pai, com quem eu mal falava desde o funeral do meu avô, veio à Casa das Mulheres pela primeira vez, o rosto vermelho de indignação. "Você perdeu o juízo?" ele questionou, a voz elevada o suficiente para que as mulheres na sala de espera pudessem ouvir. "Abandonar tudo que construiu aqui para ir estudar na capital? Com que dinheiro? Onde vai morar? E quem vai cuidar das mulheres daqui enquanto você brinca de ser moça da cidade?" Sua raiva não me surpreendeu, mas sua preocupação com as mulheres daqui me pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele reconhecia, mesmo que indiretamente, a importância do trabalho que eu fazia. "Não é um capricho, pai", respondi, mantendo a voz calma, apesar do coração acelerado. Os confrontos com figuras de autoridade masculina ainda me deixavam em estado de alerta. Um reflexo condicionado pelo trauma que eu duvidava que algum dia desapareceria completamente. "É uma oportunidade de aprender mais, de trazer conhecimentos novos para cá quando eu voltar." "Se voltar?" Ele corrigiu, o olhar duro. "A cidade grande muda as pessoas, Delmira. Você acha que vai querer voltar para este fim de mundo depois de provar a vida em Belo Horizonte?" Era uma preocupação legítima, percebi. Não apenas sobre minha partida, mas sobre meu possível não retorno. Sobre o medo de perder-me completamente, não apenas para a distância física, mas para um mundo tão diferente do nosso que eu me tornaria irreconhecível. "Vou voltar", prometi, e naquele momento realmente acreditava nisso. "Esta é minha casa, meu trabalho, minha missão. Quero apenas ter mais ferramentas para realizá-la melhor." Ele não parecia convencido, mas sua próxima pergunta foi prática, não emocional. "E o dinheiro?" "A escola não é gratuita, e Belo Horizonte é cara." "Consegui uma bolsa de estudos", respondi, incapaz de esconder o orgulho. "Doutora Helena me ajudou com a inscrição. E tenho economias suficientes para me manter no primeiro ano, até conseguir um trabalho para complementar." Ele me olhou por um longo momento, e algo em seu rosto mudou. Não exatamente aceitação, mas talvez um reconhecimento relutante de que eu não era mais a menina que ele podia controlar, que eu tinha me tornado uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões, por mais que ele discordasse delas. "Sua mãe sabe disso?" perguntou finalmente. "Sim, foi a primeira pessoa com quem conversei." Ele assentiu lentamente. "Ela sempre acreditou em você, mais do que qualquer um de nós." Fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para algo difícil. Eu deveria ter acreditado também, desde o início. Sabia que ele não estava falando apenas da minha decisão de estudar, mas de tudo. Dos avisos que eu tinha dado sobre meu avô, do perigo que eu tinha previsto e que ninguém tinha levado a sério até ser tarde demais. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu receberia dele, e o aceitei pelo que era, imperfeito, incompleto, mas sincero. "Ainda há tempo", respondi simplesmente. O tempo em Belo Horizonte foi transformador. A Escola de Enfermagem Carlos Chagas era um mundo à parte. Edifícios modernos, professores renomados, laboratórios equipados com tecnologia que eu jamais tinha visto. Nos primeiros dias, senti-me completamente deslocada, uma caipira perdida na cidade grande. Minhas colegas vinham de famílias educadas, tinham estudado em bons colégios, falavam com uma sofisticação que me fazia sentir ainda mais consciente do meu sotaque carregado do interior. Mas logo descobri que tinha algo que muitas delas não possuíam: experiência prática. Enquanto elas apenas liam sobre partos nos livros, eu já tinha trazido mais de 100 crianças ao mundo com minhas próprias mãos. Enquanto debatiam teorias sobre doenças femininas, eu já tinha tratado centenas de mulheres com problemas reais, usando recursos limitados e muita criatividade. Essa experiência não passou despercebida pelos professores, e logo fui convidada a compartilhar meus conhecimentos em aulas práticas. Foi durante meu segundo ano na escola que conheci Dr. Roberto Alvarenga, um psiquiatra que dava aulas ocasionais sobre saúde mental para as estudantes de enfermagem. Ao contrário de muitos médicos da época, ele levava a sério o sofrimento psicológico, especialmente o das mulheres.
quando soube da minha experiência, tanto como sobrevivente de abuso quanto como parteira que atendia outras mulheres traumatizadas, convidou-me para assistir a algumas de suas sessões terapêuticas. "O que você está fazendo instintivamente na Casa das Mulheres?" ele me disse um dia. "É uma forma de terapia que estamos apenas começando a compreender formalmente. Você cria um espaço seguro onde as mulheres podem falar sobre experiências que a sociedade prefere silenciar, e isso, por si só, já é terapêutico." Com o Dr. Alvarenga, aprendi sobre os novos estudos sobre trauma psicológico, sobre as formas de ajudar sobreviventes a reconstruir suas vidas, sobre a importância de validar suas experiências em vez de minimizá-las ou patologizá-las. E, talvez o mais importante, aprendi que o que tinha acontecido comigo não era um caso isolado, uma aberração, mas parte de um padrão muito maior de violência contra mulheres e meninas que a sociedade preferia ignorar. Em uma das nossas conversas, ele mencionou um conceito que mudaria para sempre minha compreensão do que tinha acontecido na minha família. "O que você descreve? A forma como seus pais inicialmente minimizaram seus medos, como pediram que você tivesse paciência, como colocaram o bem-estar do seu avô acima da sua segurança. É algo que vemos repetidamente em famílias onde ocorre abuso. Chamamos isso de dinâmica do sistema familiar disfuncional. A ideia de que não era apenas meu avô que tinha me prejudicado, mas todo um sistema familiar que tinha permitido que o abuso acontecesse, foi ao mesmo tempo dolorosa e libertadora. Dolorosa porque implicava que meus pais, que eu tanto amava, tinham falhado comigo de uma forma fundamental. Libertadora porque significava que não havia algo intrinsecamente errado comigo, que qualquer criança naquele sistema teria sido igualmente vulnerável. "O problema não estava em você", insistiu o Dr. Alvarenga. "O problema estava no sistema que priorizava a aparência de normalidade sobre a segurança dos mais vulneráveis, que valorizava mais a conveniência dos adultos do que o bem-estar das crianças." Armada com esse novo entendimento, decidi que era hora de um confronto definitivo com minha família. Não um confronto raivoso ou acusatório, mas uma conversa honesta sobre o que tinha acontecido e como isso tinha me afetado. Uma oportunidade para curar não apenas a mim mesma, mas também os relacionamentos que tinham sido danificados pelo silêncio e pela negação. No Natal de 1963, voltei a Diamantina pela primeira vez desde que tinha partido para estudar. A viagem de ônibus pelas estradas sinuosas da Serra do Espinhaço me deu tempo para refletir sobre tudo que tinha mudado em mim naqueles 2 anos e meio. Não era mais apenas a jovem parteira autodidata, mas uma profissional com educação formal, com uma compreensão tanto técnica quanto emocional do sofrimento humano. E talvez o mais importante, não era mais uma vítima silenciada, mas uma sobrevivente que tinha encontrado sua voz. A casa da minha infância parecia menor do que eu lembrava, mais envelhecida. Minha mãe me esperava na porta, o rosto iluminado por uma alegria que fez meu coração apertar. Ela tinha envelhecido também, mais rugas ao redor dos olhos, mais fios brancos no cabelo sempre preso em um coque. Mas seu abraço era o mesmo, forte e seguro, cheirando a ervas e a pão recém-assado. Meu pai estava mais reservado, observando-me com uma mistura de orgulho e estranhamento, como se não soubesse bem como abordar essa nova versão da filha que tinha partido. Meus irmãos, ambos casados agora, vieram com suas esposas e filhos pequenos, sobrinhos que eu mal conhecia, que me olhavam com curiosidade, perguntando-se quem era essa tia que morava na cidade grande. O jantar foi uma mistura de familiaridade reconfortante e tensão não resolvida. Conversamos sobre assuntos seguros, o clima, as colheitas, as novidades da cidade, meus estudos, cuidadosamente evitando o elefante na sala. O trauma que tinha dividido nossa família, as feridas que nunca tínhamos discutido abertamente. Foi só depois que as crianças foram colocadas para dormir, quando estávamos todos sentados na sala ao redor do pequeno presépio que minha mãe montava todos os anos, que encontrei coragem para falar o que tinha vindo dizer. "Preciso conversar com vocês sobre o que aconteceu", comecei, a voz mais firme do que me sentia por dentro. "Sobre o vovô, sobre aquele último ano que ele passou conosco, sobre como isso afetou todos nós."
Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha mãe baixou os olhos, meu pai enrijeceu visivelmente, meus irmãos trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém queria ter essa conversa, especialmente na noite de Natal. Mas eu sabia que, se não fosse agora, talvez nunca fosse. O que aconteceu comigo não foi apenas uma tragédia pessoal, continuei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Foi o resultado de escolhas que todos nós fizemos, ou deixamos de fazer. Vocês escolheram ignorar os sinais porque era mais fácil, mais conveniente do que enfrentar a verdade terrível de que vovô representava um perigo para mim. Delmira, por favor, interrompeu meu pai, a voz tensa. É Natal. Não podemos deixar o passado no passado? Não, pai, respondi, mais firme agora. O passado nunca fica no passado quando não é enfrentado, quando não é reconhecido. Ele continua vivendo dentro de nós, envenenando nossos relacionamentos, impedindo-nos de realmente nos conhecermos. Sua irmã está certa, João, surpreendeu-me meu irmão mais velho, falando pela primeira vez. Fingimos por tempo demais que nada aconteceu. Achamos que, se não falássemos sobre isso, a dor desapareceria. Mas não desapareceu, apenas se enterrou mais fundo. A partir daí, as comportas se abriram. Meu irmão confessou a culpa que carregava por não ter me protegido, por ter sido conivente com o silêncio imposto por meu pai. Minha cunhada revelou que tinha sido abusada por um tio quando criança e que nunca tinha contado a ninguém até aquele momento. Minha mãe chorou, pedindo perdão por não ter agido antes, por não ter me levado para longe ao primeiro sinal de perigo. E meu pai, o mais resistente de todos, finalmente quebrou. Não conseguia acreditar, ele admitiu, a voz embargada. Não conseguia acreditar que meu próprio pai, o homem que me criou, que me ensinou tudo o que sei, poderia fazer algo tão terrível. Era mais fácil pensar que você estava exagerando, que era apenas um mal-entendido. E quando finalmente tive que encarar a verdade, o peso da culpa era insuportável. Como eu poderia olhar para você, sabendo que tinha falhado de forma tão fundamental em te proteger? Vocês me falharam, concordei, sentindo as lágrimas que tinha me prometido não derramar começarem a cair. Mas também sei que vocês estavam presos em seu próprio sistema de crenças, em suas próprias limitações, e sei que, à sua maneira, vocês me amavam e queriam o melhor para mim. Aquela noite marcou o início de uma reconciliação que levaria anos para se completar. Não foi uma cura mágica, não apagou o passado, mas abriu um espaço para o diálogo honesto, para o reconhecimento do sofrimento, para a possibilidade de um novo tipo de relacionamento baseado não em silêncios cuidadosamente mantidos, mas em verdades corajosamente enfrentadas. Voltei para Belo Horizonte alguns dias depois, me sentindo simultaneamente esgotada e renovada. Algo tinha mudado dentro de mim. Não apenas em relação à minha família, mas em relação a mim mesma. Pela primeira vez, senti que não estava apenas sobrevivendo ao meu passado, mas começando a integrá-lo em uma narrativa maior de quem eu era e quem estava me tornando. Nos meses que se seguiram, essa integração se aprofundou. Meus estudos na escola de enfermagem, minhas sessões com doutora Alvarenga, minhas correspondências regulares com doutora Helena e com minha família, tudo isso contribuiu para uma compreensão mais completa, mais compassiva do que tinha acontecido comigo e de como poderia usar essa experiência não apenas para curar a mim mesma, mas para ajudar outras mulheres em seu próprio caminho de cura. E foi assim, através da busca por ajuda profissional, do confronto honesto com minha família e da descoberta de uma nova linguagem para entender meu trauma, que finalmente comecei a me libertar não apenas do horror do que tinha acontecido, mas também do silêncio e da vergonha que tinham sido quase tão prejudiciais quanto o abuso em si. A libertação completa ainda estava longe, é claro, mas os primeiros passos, os mais difíceis, já tinham sido dados. A libertação e reconstrução da minha vida. Quando me formei na Escola de Enfermagem Carlos Chagas em dezembro de 1964, aos 23 anos, estava diante de uma encruzilhada. Tinha ofertas para trabalhar em hospitais em Belo Horizonte, onde poderia construir uma carreira tradicional, com salário estável e perspectivas de crescimento. Mas meu coração me puxava de volta para Diamantina, para o Vale do Jequitinhonha,
para as mulheres que tinham confiado em mim quando eu era apenas uma menina traumatizada, tentando encontrar propósito na dor. Você não precisa escolher, me disse doutora Helena, que tinha vindo de Diamantina especialmente para minha formatura. Pode trazer o melhor dos dois mundos, a sabedoria tradicional que aprendeu com as parteiras do vale e o conhecimento científico que adquiriu aqui. E foi exatamente o que decidi fazer. Em janeiro de 1965, voltei para Diamantina, não mais como a jovem parteira autodidata que tinha partido, mas como enfermeira Delmira Queiroz de Albuquerque, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e uma visão ampliada do que poderia realizar. A Casa das Mulheres, que tinha sido mantida funcionando de forma limitada por Dona Luísa durante minha ausência, foi completamente reformada e ampliada. Com a ajuda de doutora Helena, consegui uma pequena subvenção do governo estadual para transformá-la em um centro de saúde da mulher, o primeiro do tipo no interior de Minas Gerais. Não abandonei as práticas tradicionais que tinham sido a base do meu trabalho inicial. As ervas medicinais, os banhos de assento, as massagens para facilitar o parto, mas integrei a elas técnicas e conhecimentos modernos. Esterilização adequada dos instrumentos, reconhecimento precoce de complicações, métodos contraceptivos mais eficazes. Era uma abordagem que respeitava tanto a sabedoria ancestral das parteiras, quanto as descobertas da ciência médica contemporânea. Você construiu uma ponte, comentou o Dr. Alvarenga, que vinha ocasionalmente de Belo Horizonte para supervisionar o componente de saúde mental do centro. Uma ponte entre dois mundos que normalmente se veem como adversários. Essa ponte se estendeu também às minhas relações familiares. Meus pais, já envelhecendo, tornaram-se apoiadores entusiastas do meu trabalho. Meu pai, especialmente, passou por uma transformação notável, de crítico a defensor. Quando alguém na cidade questionava a propriedade de uma mulher solteira dirigir um centro de saúde, era ele quem se levantava para me defender, com uma ferocidade que surpreendia até a mim mesma. Minha filha salva vidas, ele dizia, com orgulho evidente na voz. O que o seu filho faz? Minha mãe, sempre minha aliada silenciosa, agora trabalhava ao meu lado no centro, ensinando às jovens enfermeiras que começavam a se juntar à nossa equipe o conhecimento tradicional de ervas e remédios naturais que ela tinha aprendido com sua própria mãe. Nosso relacionamento floresceu nessa parceria, mais forte e mais igual do que nunca tinha sido. Meus irmãos, inicialmente mais distantes, também se aproximaram gradualmente. João, o mais velho, agora um comerciante bem-sucedido, ajudou a estabelecer uma rede de distribuição para um sabonete medicinal que desenvolvemos no centro, feito com ervas locais, que ajudava a prevenir infecções pós-parto. Antônio, o mais novo, que tinha se tornado professor, trazia regularmente suas alunas adolescentes para palestras sobre saúde reprodutiva e autocuidado. Foi Antônio quem, em 1968, me apresentou a Mateus, um médico recém-formado que tinha vindo para Diamantina trabalhar no hospital regional. Alto, de pele morena e olhos gentis atrás de óculos de aros grossos, Mateus era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Inteligente sem ser arrogante, seguro sem ser dominador, respeitoso sem ser condescendente. Nosso relacionamento começou como uma colaboração profissional. Ele me encaminhava pacientes que precisavam de cuidados contínuos após a alta hospitalar. Eu encaminhava a ele casos que exigiam intervenção médica além das minhas capacidades. Aos poucos, a admiração profissional se transformou em amizade, e a amizade em algo mais profundo. Mateus foi o primeiro homem com quem me senti verdadeiramente segura desde o abuso. O primeiro que não despertava em mim aquele reflexo automático de tensão, de alerta, de preparação para o perigo. Com ele, pela primeira vez, pude explorar a possibilidade de intimidade sem medo, de vulnerabilidade sem terror. Não foi um caminho fácil, mesmo com todo o trabalho terapêutico que tinha feito com o Dr. Alvarenga, mesmo com toda a cura que tinha encontrado através do meu trabalho com outras mulheres traumatizadas. O fantasma do meu avô ainda aparecia nos momentos mais inesperados. Um toque específico, um cheiro particular, uma palavra dita de certa maneira,
E de repente eu estava de volta naquele quarto, naquele dia, incapaz de respirar, incapaz de me mover. Mateus, com uma paciência que parecia infinita, aprendeu a reconhecer os sinais, a recuar quando necessário, a oferecer presença sem pressão. O tempo é nosso aliado, ele dizia, quando eu me desculpava por mais um momento de pânico, por mais uma noite interrompida por pesadelos. Não temos pressa, e ele estava certo. Com o tempo, com confiança construída dia após dia, gesto após gesto, conseguimos construir uma intimidade que eu nunca tinha acreditado ser possível para mim. Uma intimidade baseada não na posse ou na obrigação, mas no respeito mútuo, na escolha consciente, no prazer compartilhado. Nos casamos em 1970, uma cerimônia simples no jardim do centro de saúde, cercados por amigos, família e muitas das mulheres que eu tinha ajudado ao longo dos anos. Não foi um casamento tradicional em muitos aspectos. Eu mantive meu nome, minha independência financeira, minha direção do centro. Mateus se mudou para a pequena casa que eu tinha construído nos fundos do terreno do centro, não o contrário. As pessoas falam, você sabe, comentou minha mãe certa vez preocupada. Dizem que não é certo uma esposa ter mais autoridade que o marido. Deixe que falem, respondeu Mateus, com aquele sorriso tranquilo que era sua marca registrada. O que importa é que funciona para nós. E funcionava, de formas que nem eu mesma tinha imaginado serem possíveis. Nossa parceria não era apenas pessoal, mas também profissional. Juntos, expandimos o escopo do Centro de Saúde, agora oficialmente chamado Centro de Saúde da Mulher e da Criança Vale do Jequitinhonha. Além dos cuidados com gravidez e parto, começamos a oferecer serviços de pediatria, de planejamento familiar, de prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Em 1972, nasceu nossa filha, Clara, concebida com amor, gestada com cuidado, trazida ao mundo nas mãos da própria Dona Luísa, a parteira que tinha me ensinado tudo o que sabia. O parto não foi fácil. 36 horas de trabalho, complicações que exigiram toda a habilidade de Dona Luísa e todo o conhecimento médico de Mateus. Mas quando finalmente segurei minha filha nos braços, senti uma conexão com todas as mulheres que tinham vindo antes de mim, todas as mães que tinham passado por essa experiência transformadora, todas as vidas que tinham começado com aquele primeiro choro poderoso. Clara foi seguida, 3 anos depois, por Luiz, um menino de olhos curiosos e sorriso fácil que conquistava o coração de todos que o conheciam. Criar meus filhos foi uma experiência de cura em si mesma. Cada banho dado com cuidado, cada história lida antes de dormir, cada abraço oferecido livremente era uma afirmação de que o ciclo de trauma podia ser quebrado, de que novas formas de amar e cuidar eram possíveis. Mateus e eu tínhamos um acordo explícito sobre como criar nossos filhos, com respeito absoluto por seus corpos, por suas escolhas, por suas vozes. Nunca os forçávamos a abraçar ou beijar alguém se não quisessem, mesmo que fosse um parente próximo. Nunca desvalorizávamos seus medos ou preocupações, mesmo que parecessem triviais para olhos adultos. E, acima de tudo, nunca, jamais, sacrificávamos sua segurança e bem-estar pela conveniência ou pelas aparências. Você acha que estamos exagerando? Perguntei a Mateus uma vez, depois que tínhamos recusado deixar Clara dormir na casa de uma família que não conhecíamos bem, apesar da insistência dela. Talvez estejamos projetando nossos próprios medos nela? Melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Ele respondeu, sempre sensato. E não é sobre controlar, é sobre proteger até que ela possa se proteger sozinha. À medida que meus filhos cresciam, o centro de saúde também crescia. O que tinha começado como um pequeno consultório nos fundos de uma farmácia tornou-se um complexo de 3 edifícios, com uma equipe de enfermeiras, parteiras, um pediatra, Mateus, e uma psicóloga que vinha de Belo Horizonte 2 vezes por mês para atender casos mais complexos de trauma e depressão pós-parto. Em 1980, quando eu tinha 39 anos, fui convidada para dar uma palestra na Faculdade de Medicina da UFMG sobre a integração entre medicina tradicional e moderna no atendimento a comunidades rurais. Era a primeira vez que alguém como eu,
Uma mulher do interior, sem formação médica formal, era convidada para falar em um fórum tão prestigioso. Você abriu portas que nem sabíamos que estavam fechadas, disse-me doutora Helena, agora diretora do Hospital Regional de Diamantina e uma das minhas mais antigas aliadas. Mostrou que o conhecimento não pertence apenas à academia, que a sabedoria pode vir de muitas fontes. A década de 1980 foi um período de reconhecimento e expansão do nosso trabalho. O Centro de Saúde foi usado como modelo para programas similares em outras partes do Brasil. Recebi prêmios do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, de fundações internacionais preocupadas com a saúde das mulheres em comunidades rurais. Mas o reconhecimento mais significativo para mim veio das próprias mulheres do Vale do Jequitinhonha. As mulheres que viajavam dias para me ver, que confiavam a mim seus corpos, seus segredos, seus medos mais profundos. As mulheres que nomeavam suas filhas em minha homenagem, que me traziam os primeiros frutos de suas hortas, que defendiam fervorosamente o centro contra qualquer crítica. Você não é apenas uma parteira ou uma enfermeira para nós, disse-me uma vez Maria José, uma das primeiras mulheres que tinha ajudado quando ainda era uma menina de 16 anos, aprendendo com Dona Luísa. Você é um símbolo de que podemos ser mais do que o mundo diz que podemos ser, de que nossas vozes importam, de que nossas vidas têm valor. Essas palavras me tocaram mais profundamente do que qualquer prêmio ou reconhecimento formal. Porque, no fundo, era isso que eu sempre tinha desejado. Não apenas curar feridas físicas, mas ajudar a curar as feridas mais profundas da alma, as feridas que vêm de ser silenciada, desvalorizada e invisibilizada. À medida que envelhecia, comecei a pensar mais seriamente sobre o legado que deixaria. Minha filha Clara tinha seguido meus passos, formando-se em enfermagem e especializando-se em obstetrícia. Meu filho Luiz tinha escolhido um caminho diferente, a advocacia, com foco nos direitos das mulheres e crianças. Ambos, à sua maneira, estavam continuando o trabalho que eu tinha começado, mas sabia que precisava fazer mais, alcançar mais longe. Em 1990, aos 49 anos, fundei a Escola de Parteiras Tradicionais do Vale do Jequitinhonha, um programa de treinamento que combinava o conhecimento ancestral das parteiras da região com técnicas modernas de asepsia, identificação de riscos e primeiros socorros. A escola, funcionando nas instalações do Centro de Saúde, atraiu mulheres de todo o Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Algumas jovens, recém-saídas do ensino médio, outras mais velhas, parteiras experientes buscando atualizar seus conhecimentos. Você está criando um exército, brincou Mateus, observando o pátio cheio de mulheres de todas as idades, cores e origens, unidas pelo desejo de servir suas comunidades. Um exército de cuidadoras. Ele estava certo, embora eu preferisse pensar nelas como uma rede, uma teia de apoio se estendendo por regiões onde médicos raramente chegavam, onde hospitais eram luxos distantes, onde mulheres ainda morriam regularmente de complicações perfeitamente preveníveis durante o parto. As décadas seguintes trouxeram mudanças, algumas bem-vindas, outras dolorosas. Em 1995, Mateus sofreu um ataque cardíaco enquanto atendia uma criança com pneumonia grave no hospital. Sobreviveu, mas ficou com limitações que o obrigaram a reduzir drasticamente seu trabalho clínico. Em 1998, minha mãe, que tinha sido meu pilar de apoio por tantos anos, faleceu pacificamente em seu sono, aos 82 anos. Em 2003, meu pai a seguiu, aos 89, resmungando até o fim sobre os políticos incompetentes e o preço absurdo do café. Cada perda foi um lembrete da fragilidade da vida, da importância de viver plenamente, conscientemente, com propósito. Continuei trabalhando no centro e na escola de parteiras bem depois da idade em que a maioria das pessoas se aposenta. Não por necessidade financeira, mas por paixão, por compromisso com as mulheres que ainda precisavam do que eu tinha para oferecer. Em 2011, aos 70 anos, finalmente reduzi minha carga de trabalho, passando a direção do centro para Clara, que tinha se tornado uma profissional respeitada por direito próprio. Não me aposentei completamente.
Ainda atendia alguns casos, ainda dava aulas na escola de parteiras, ainda participava de conferências e workshops quando convidada. Mas passei a dedicar mais tempo a outras paixões: a jardinagem, a escrita de minhas memórias, a companhia tranquila de Mateus, agora também em semi-aposentadoria. Foi nessa fase mais contemplativa da vida que comecei a refletir mais profundamente sobre a jornada que tinha percorrido. Da menina traumatizada que eu tinha sido à mulher que me tornei. Do horror indescritível que tinha vivido ao propósito e significado que tinha encontrado. Das feridas que tinham me marcado tão profundamente a cura que tinha descoberto e compartilhado com tantas outras. Percebi que o abuso que tinha sofrido, por mais terrível que fosse, não me definia. Era uma parte da minha história, sim, uma parte importante que tinha moldado muito de quem eu me tornei. Mas não era toda a minha história. Não era a única coisa, nem mesmo a principal coisa que tinha me formado como pessoa. O que realmente me definia eram as escolhas que tinha feito depois. A escolha de buscar ajuda, de confrontar a verdade, de transformar minha dor em propósito, de usar minha experiência para ajudar outras mulheres a encontrar sua própria voz, seu próprio poder, sua própria cura. E talvez o mais importante, o que me definia eram os relacionamentos que tinha construído ao longo do caminho, com minha mãe, cuja força silenciosa tinha me sustentado nos momentos mais sombrios, com meu pai, cuja jornada de negação à aceitação, de crítica ao apoio, tinha me ensinado que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender a amar melhor. Com Mateus, cujo amor paciente e respeitoso tinha me mostrado que a intimidade pode ser segura, que a vulnerabilidade pode ser uma fonte de força, não de perigo. Com meus filhos, cuja existência tinha me dado a oportunidade de criar um novo tipo de família, baseada não no medo e no silêncio, mas no respeito e na honestidade. E com as milhares de mulheres que tinha atendido ao longo das décadas, cujas histórias, lutas e triunfos tinham se entrelaçado com os meus, criando um tecido de experiência compartilhada mais forte que qualquer um de nós poderia ter criado sozinha. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de seu início traumático, foi rica, plena e significativa, além do que eu jamais poderia ter imaginado naqueles dias sombrios após o abuso. Vejo os mais de 2.000 bebês que ajudei a trazer ao mundo com minhas próprias mãos. Vejo as centenas de parteiras que treinei, que agora estão espalhadas por todo o Brasil, levando consigo não apenas técnicas e conhecimentos, mas uma filosofia de cuidado que respeita a dignidade intrínseca de cada mulher. Vejo meus filhos e netos crescendo fortes e seguros, livres do legado de trauma que poderia tão facilmente ter sido transmitido a eles. E vejo a mim mesma, não como uma vítima, não como uma sobrevivente apenas, mas como uma mulher que escolheu, dia após dia, ano após ano, década após década, transformar a escuridão em luz, o sofrimento em cura, o silêncio em voz. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me ouvem agora, é esta. O trauma pode nos quebrar, sim. Pode nos marcar de maneiras que nunca desaparecem completamente. Mas não precisa nos definir. Não precisa ser o fim da nossa história. Pode ser, em vez disso, o início de uma jornada de cura que nos leva a lugares que nunca teríamos imaginado, que nos conecta com outras almas feridas buscando luz, que nos permite criar significado a partir do sofrimento, propósito a partir da dor. Se você está passando por sua própria jornada de trauma e cura, saiba que não está sozinho, que há outros que percorreram esse caminho antes de você, que entendem a escuridão, que conhecem o peso, que sabem como é lutar para encontrar esperança quando tudo parece perdido. Saiba que a cura é possível, não perfeita, não completa talvez, mas real, profunda e transformadora. E saiba, acima de tudo, que sua voz importa, que sua história merece ser ouvida, que seu sofrimento merece ser reconhecido, que você merece ser protegido, respeitado, valorizado. Essa é a verdade que levei uma vida inteira para aprender e que agora compartilho com vocês.
Somos mais fortes do que imaginamos, mais resilientes do que podemos acreditar, mais capazes de cura do que ousamos esperar. E quando nos unimos, quando compartilhamos nossas histórias, quando validamos as experiências uns dos outros, quando criamos espaços seguros para a verdade ser falada e ouvida, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor. Meus queridos, antes de terminar, quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final desta história. Sei que não foi fácil ouvir, assim como não foi fácil contar. Se você se comoveu, se encontrou um pedacinho de si mesmo nesta velha senhora e em sua jornada, por favor, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir que a cura é possível, mesmo depois das experiências mais dolorosas. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias de outras vovós guerreiras que, como eu, transformaram suas dores em força e sabedoria. Histórias que podem inspirar, consolar e lembrar que nenhum de nós caminha sozinho nesta jornada chamada vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e que encontrem, como eu encontrei, luz mesmo nos momentos mais escuros, força mesmo nas maiores fraquezas e amor mesmo depois das mais profundas feridas. Profundas feridas, 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 profundas feridas,